Alô, câmbio. Marcelo? Tem que ligar o teu áudio. Alô, pessoal? Alô, olá. Mário Neves. Marcelo? Boa tarde, Carlos. Isso, maravilha. O Marcelo deve estar atrapalhado com os botões lá. Deixa ele dar um oi aí. E aí, pessoal, muito frio? Agora não é problema, o problema é às 6 da manhã. É verdade. Atanásio, tudo bem, Atanásio? Alô, câmbio. Marcelo? Não. Eu tô ouvindo. Boa tarde a todos. E daí, não estou ouvindo. Não estou ouvindo ninguém. Opa! Agora sim, agora. Fala, Marcelo. Marcelo? Tá aparecendo agora? Não estou ouvindo ninguém. Tá, Marcelo tá aparecendo. Mas não Estou falando todo mundo lá. Sou um cara bonito lá. Ninguém vai no Marcelo. Você consegue ouvir o áudio lá. E aí? Estou falando, não estou ouvindo ninguém. O senhor não está ouvindo eles? Não. Pode passar. Isso não interessa nossa. Tá? Vamos esperar conectar ali. Ele pode almoçar. Viu? O Marcelo está falando que podemos começar. Então, gostaria aí primeiro de agradecer a todos. Boa tarde, todos sejam bem-vindos. Já estamos em quase 80 pessoas conectadas. Pediria que todos deixassem os microfones desligados. Evitamos a microfonia. Mais um Lead Talk Santa Catarina. Hoje um painel de debate sobre comportamento dos veículos de massa durante a pandemia. Uma participação totalmente inusitada e especial do Carlos Amaral, vice-presidente de mercado do Grupo SCC, que retransmite em Santa Catarina o Sistema Brasileiro de Televisão. Marcelo Petrelli, presidente executivo do Grupo ND, que além de jornais tem as emissoras Record em Santa Catarina. E o Mário Neves, presidente da NSC Comunicação, e rádios, jornal, TVs, Rede Globo, etc., como todos já sabemos. Antes de eu começar, queria compartilhar algumas informações. Para perguntas e eventuais problemas com conexão, peço a gentileza que entrem no chat que tem nesse sistema do Microsoft Teams. Solicitamos também que suas câmeras e microfones, os que não estejam participando como palestrantes, estejam desligados.
que todos fiquem atentos ao número de suporte técnico que está informado no número do chat. Se alguém precisar de alguma dica, alguma coisa, é só entrar ali que a gente vai estar à disposição. E seguindo a lei da Lei Geral de Proteção de Dados, em conformidade com ela, que o evento está sendo gravado para posteriormente ser colocado à disposição. Queria agradecer inicialmente também os patrocinadores do LID Santa Catarina, Angeloni, Grupo Almeida Júnior, Bertol Sociedade de Advogados, Endi Brasil Energia, Intelbras, Nelway e Porto Belo. Os apoiadores, Bornhausen Zimmer Advogados, Calcard, Fayal Prime Suites, Fiesc, Inova Aluguéis de Carros, Cicobi. Os nossos amigos que nos ajudam na estruturação dos eventos, como a estrutura de comunicação, estúdio de clipagem, e em especial agradecimento à Teutec Solution, que nos ajuda e nos apoia nos eventos, principalmente na questão do suporte técnico. Então, vamos lá começar esse nosso Lead Talks. Agradecer mais uma vez a presença de todos. A gente vive um momento bem conturbado. Eu acho que desde pós-guerra, Segunda Guerra, a gente nunca... Todos estiveram nivelados dentro de uma mesma angústia ou de uma mesma solidariedade ou mesmo de grandes dúvidas, como a gente está. Eu acho que a diferença grande da Segunda Guerra, que foi uma coisa catastrófica para a humanidade, é que hoje os veículos de comunicação têm uma penetração singular ao que existia no passado. Na Segunda Guerra, todo mundo deve lembrar que praticamente era rádio que existia e alguns jornais, muito regionais. E hoje a gente vê a questão dos veículos de massa e a contemporaneidade dessa questão das mídias sociais. Para prós e contras, acho que é um negócio que tem sido muito discutível. A gente está vendo aí todos os dias muitas críticas, muitos processos. Eu acho que essa palavra fake news tem sido bastante debatida nos últimos dias. Ela poderia ser muito mais inteligente se fosse disso, que tem sido dito de verdades, mentiras, meias-verdades, né? Porque eu acho que a gente vive também um processo que agregou nesse momento de processo caótico de saúde, um processo caótico de política, né? Que acabou fazendo uma movimentação muito pior para isso tudo. A gente tem visto a participação muito intensa dos veículos de massa, pesquisas recentes, inclusive, por conta dessa pandemia social, que eu tenho dito, nas redes sociais, elas têm mostrado que tem um nível de importância e de participação muito maior do que as pessoas ou acreditavam, né? Ou se esqueceram, prefiro dizer. A gente vê que a credibilidade das televisões, das emissoras de rádio e até dos jornais tem sido mais intensa, e por isso que a gente veio debater isso hoje. E eu gostaria de passar... Eu vou começar pelos mais jovens, que eu acho que fica mais... Eu só não sei se o Mário Neves é mais velho que o Marcelo ou vice-versa, e pela íntegra falta de pelucaria, como diria um bom argentino, né? Com certeza eu sou mais velho. Com certeza sou mais velho, tenho 61 anos. Eia! Mas vamos começar pelo nosso amigo Carlos Joffre. Queria que já estamos com quase 90 pessoas online, Carlinhos. Desse teus boas-vindas aí e pudesse fazer os primeiros comentários para a gente passando seguindo e fazendo esse nosso... É um debate informal, as perguntas vão sendo colocadas no final. A gente espera em 1 hora poder fazer um bom debate. E, Carlinhos, por favor, com a palavra. Bom, primeiro agradecer ao LID pelo convite, a você, Wilfredo, ao Marcelo e o Mário, e a todos que estão nos escutando aí nesse LID Talks. Eu acho o momento que a gente passou e está passando, nesse momento de pandemia, olhando do lado dos veículos de massa, da rádio e da TV principalmente, foi um momento de consolidação da importância do rádio e da televisão no dia a dia do cidadão, da sociedade. Eu acho que a CAERT já começou ano passado naquele movimento do pense grande, pense rádio, pense TV,
que tinham motivo de valorizar o rádio e a TV, mostrar o quanto essenciais nós somos na vida dos cidadãos e da sociedade, e essa pandemia veio para consolidar isso, mostrar que Santa Catarina, principalmente, deu exemplo, não só pelas ações do governo de estado e dos prefeitos, assertivas de ter fechado na hora certa, mas o rádio e a TV tiveram um papel fundamental no processo de liderança, de conscientização das pessoas nesse momento de pandemia. O rádio e a TV se consolidaram, se fortaleceram, aumentou a audiência e muito do rádio e da TV nesse momento de caos. As pessoas souberam separar o joio do trigo, né? Tanto das fake news, do ambiente digital, que, na verdade, foi uma avalanche de esgoto digital nesse momento de fake news, e o rádio e a TV conseguiu se posicionar de uma maneira correta, e eu tenho certeza que esse momento de pandemia, do qual todo mundo está falando que é o novo normal, que eu não entendo que esse novo normal será o próximo normal, né? Nós tivemos o velho normal, agora o novo normal, mas quando acabar tudo isso, muitas coisas voltarão a ser normais. E a gente vai entrar numa nova era, aproveitar e aprender muito com o que a gente viveu agora, em todos os ambientes, né? Mas uma coisa deu certeza nesse momento de pandemia, que o rádio e a TV são ainda os veículos que mais mobilizam e mais contaminam a sociedade de boas práticas ou de união, ou no momento de catástrofe, de crise, o rádio e a TV mostraram o seu papel fundamental no dia a dia do cidadão. Então, introduzindo ou começando, seria isso. Maravilha. Marcelo Petrelli, o que você me diria? Você está sem som ainda, Marcelo. Boa tarde, Wilfredo. Boa tarde, Carlos, Mário, todos que nos assistem. Obrigado aí pelo convite. Quero dizer que é o primeiro talk que eu estou participando, então posso estar um pouco nervoso, tá? Então, estou fazendo aqui o meu debut. Bom, eu queria só primeiro abrir dizendo que uma característica do nosso setor, quando houve essa questão dessa pandemia, essa característica que mudou o conceito do comportamento humano, das coisas em relação ao risco da doença, da morte, os veículos de comunicação tiveram que conviver com a necessidade de continuar existindo, produzindo, e produzindo mais até, porque nós somos colocados à prova, no sentido de aumentar a produção de conteúdo para oferecer para a sociedade todos os esclarecimentos que eram necessários no dia a dia, do que acontecia no mundo, no Brasil, no estado, no cotidiano, na própria cidade, né? E as pessoas procuravam de forma incessante, né? Como disse o Carlos ali, a rede social mostrou claramente que ali não se informa, se comunica, né? E aí os veículos essenciais tiveram que buscar vamos dizer, suprir essa demanda, né? E é até importante registrar todos os nossos profissionais vivendo o risco do contágio, né? Porque nós não sabíamos, e ninguém sabia no começo, qual era o tamanho do risco, como se portar na rua, as pessoas, as equipes saíam, tinham que fazer matéria e voltar. Então, foi um momento muito difícil, muito tenso para todos nós, né? Porque ao mesmo tempo que nós tínhamos que prestar serviço, tínhamos que nos cuidar também, sem saber muito bem quais eram os cuidados, protocolos e procedimentos, né? E eu acho que todos nós conseguimos vencer essa etapa, porque a gente conseguiu suprir a demanda de conteúdo, como diz o Carlos ali, a gente conseguiu prestar o serviço da informação mais equilibrada, verdadeira, mais necessária, prestar um serviço onde as pessoas todos os dias procuravam na rádio, na televisão, no jornal, aquilo que era necessário saber para como se portar, como agir, né? Portanto, colocar também de que, ao mesmo tempo que nós tivemos mais despesas e mais custos, tivemos as receitas, né? Houve um tombamento de receitas, porque nós vivemos praticamente no mercado publicitário do anunciante que anuncia o seu produto para ser vendido, né, na prateleira, e se as lojas estavam fechadas, o anunciante, claro, que procura conter as suas, né, não sabendo qual é o dia do futuro também. Então, nós vivemos um momento muito difícil, onde nós tínhamos que procurar manter a empresa funcionando, prestando um serviço até mais relevante na exigência da população, mas com as situações do equilíbrio financeiro das empresas. Né? Todos nós tivemos atitudes, infelizmente, algumas demissões, que é importante registrar, a questão da adaptação da carga horária,
Mas o que eu queria deixar como primeira provocação, Wilfredo, é de que as empresas de comunicação souberam entender esse momento, souberam entender o seu papel, souberam entender a necessidade de reestruturar as suas empresas no sentido de ter um custo mais adequado ao momento, de entender as oportunidades que esses custos, estruturas e processos nos trazem para a gente poder ter mais agilidade, mais praticidade. Hoje você faz entrevista com, sem sair de casa, sem ter que levar o equipamento nas costas, tem que parar o carro, tem que esperar na fila, quer dizer, hoje as coisas se tornaram muito mais acessíveis, muito mais dinâmicas e muito mais fáceis e com custo muito mais baixo, Então, eu queria só terminar essa primeira provocação dizendo que esse momento foi muito difícil, mas eu acho que todos nós já fizemos a lição de casa, a TV aqui no Brasil, principalmente, aqui em Santa Catarina as empresas tiveram reduções, mas já estão procurando recuperar, já tiveram um ganho real no que tange se reestruturar, e aí aquela história, a pandemia não vai acabar, a pandemia vai continuar até ter vacina, vamos manter uma verdade e atitudes e comportamentos diferentes de todas as empresas, de todas as pessoas, e aí aquela história, o que pode surgir pela frente, totalmente novo a questão dos desafios, Eu acho que a comunicação está muito preparada. Um tilt aqui. Tivemos um problema aí com o Marcelo, não sei se vocês estão escutando. Estamos ouvindo. Eu não estou escutando, Marcelo. Não, o Marcelo eu não estou ouvindo. Não, o Marcelo deve ter caído. O Marcelo travou. Vamos passar a palavra, então, para o Mário Neves. Mário, o Carlinhos já fez a introdução, o Marcelo também falou numa questão importante da participação. Gostaria de saber tuas iniciais e teus boas-vindas e tuas primeiras impressões com relação a esse nosso tema de hoje. Ok. Boa tarde aí a todos os nossos parceiros do LEAD aí, nessa bela iniciativa aí, Wilfredo, parabéns para ti e para todo o LEAD aí, que reúne, quase que semanalmente discussões a respeito deste atual momento, E é um privilégio meu poder estar aí dividindo essa conversa, esse debate aí com o Carlinhos, com o Marcelo, contigo e com todos os demais parceiros aí. E que é algo bem comum no nosso segmento, nós nos reunirmos e discutirmos como é que está o desempenho da nossa indústria em todos os aspectos, editorial, comercial, enfim. Essa é uma prática que nós há alguns anos adotamos e que em vários momentos nós fechamos questões importantes em defesa da nossa indústria, que agora tem uma comprovação, lamentavelmente numa necessidade como essa, comprova-se que neste momento, na dúvida, as pessoas souberam aonde recorrer, Então foi naquela crença das empresas, onde elas confiavam, nas empresas que há muito tempo estão ao lado delas, estão ao lado da população, estão ao lado do catarinense. Essas empresas demonstraram sua maturidade e conseguiram, com isso, a gente entende dar uma clareza para a população catarinense. E aqui eu quero já levantar um grande assunto que foi tema constante das nossas coberturas, do nosso trabalho empresarial, editorial e comercial, que é a questão que algumas pessoas e pessoas importantes neste país colocaram uma guerra de saúde versus economia. E esse foi sempre um grande debate interno nosso, de como que a gente cuida da saúde e, ao mesmo tempo, não estraga a questão da economia, porque todos nós temos que sobreviver. Esta foi uma bacana em live, que a gente tem sempre boas intervenções, Volta e meia, nós, como estamos com muitos colaboradores em home office, tem um apresentador, daqui a pouco entra o filho do apresentador e faz parte hoje da cena, que é uma coisa bem bacana, que faz parte do dia a dia. Bom, retomando então,
E para dar uma esquentada no nosso assunto aqui, Wilfredo, parece que essa é uma questão que a gente trabalhou diariamente em todos os nossos veículos, sempre ouvindo especialistas, né? Tem que ouvir as pessoas que sabem com vários, e tem pessoas que vão por um lado da mesma área, algumas são a favor, outras são contra, nós temos que ouvir todo mundo, né? Sempre que nós fomos acionados, e fomos acionados várias vezes ao longo desse tempo, nós, enquanto veículo de comunicação, temos nosso posicionamento empresarial, mas quando vem para a nossa atividade, é a função importante nossa dar vez e voz aos segmentos da sociedade e dar para a sociedade aquelas informações dos técnicos em cada área. Na hora que nós vamos falar de ponte, nós vamos falar com um engenheiro, né? Na hora que for falar de medicina, nós vamos falar com um cientista e com um médico, e assim por diante. Esse é um trabalho importante. Nós falar de economia, temos que falar com as pessoas ligadas à economia e não pegar um economista, falar de saúde, ou alguém de saúde falar em economia. Então, esse foi um grande desafio que nós passamos, continuamos com ele, né? E só para dar uma esquentada na nossa discussão aqui, este é um ponto bem crítico no dia a dia da nossa cobertura. Abre, dá problema, não abre, problema de economia, como é que a gente trabalha com isso? E isso também não só para a população, mas também para o nosso empresário. Então, no mesmo momento que a gente está com muita campanha dizendo permaneça em casa e só saia se for necessário, nós estamos no mercado pedindo, né, e obviamente oferecendo o nosso serviço para que o empresário se comunique com os seus clientes e traga para a sua empresa ou leve até a casa dos seus clientes serviços e produtos. Então, é uma dicotomia bem interessante que a gente nunca tinha vivido. Era isso. Maravilha. Eu vou pedir mais uma vez aí às pessoas que já somos em mais de 120 pessoas aqui online, pudessem deixar seus microfones desligados. Mas eu assim, vou tentar dar uma esquentada. Não quero ser polêmico e nem que ninguém leve aqui nada pessoal. Eu tenho uma opinião de publicitário, de presidente do LID, e uma opinião de cidadão. Às vezes elas se conflitam até, né? Mas, de um lado, eu vejo os veículos, uma coisa que me chamou muito a atenção, sendo absolutamente solidários, né? Seja do ponto de vista comercial, seja do ponto de vista de instrução. Acho que eles foram fundamentais. Eu acho que em Santa Catarina, o Carlinhos falou uma coisa certa, até pelo sistema de radiodifusão que existe, pequenas cidades, rádios, os veículos que têm uma autonomia maior aqui, uma regionalização maior, realmente estão de parabéns, vocês todos, em cada um no seu espaço, com o seu estilo, mas, sem dúvida, o processo de instrução nos telejornais regionais, na capacidade de mobilização, foi realmente incrível, tanto é isso que Florianópolis aí tem um destaque nacional, e a própria Santa Catarina como um todo, né? De outro lado, teve, eu acho que uma fiscalização muito rígida e muito proativa também em todos os eixos governamentais, que eu acho que a população reconhece isso. Mas, de outro lado, eu vejo assim, tem horas que parece que má notícia vende, aquela velha história. Então, para a gente botar um pouquinho de pimenta nessa história, hoje, por exemplo, eu li uma nota, eu não me lembro em algum de vocês três, mas que dizia assim, que já morreu no Brasil, infelizmente, mais de 30 mil pessoas, e que o total de mortos da Covid já seria superior a praticamente 85% dos municípios de Santa Catarina. Os nossos municípios são muito pequenos, né? A totalidade dos municípios. Aí eu fiquei com aquela informação, eu falei, não, se pegar as 5 endemias maiores do Brasil, cardiovascular, câncer, elas são maiores que 100% das cidades de Santa Catarina. E a maior cidade de Santa Catarina tem, sei lá, 700 mil pessoas, que é Joinville, e no Brasil morrem mais de 700 mil pessoas de coração por ano. Entendeu? Morrem, infelizmente. Aí eu fiquei pensando, sabe, então, da mesma ponto que tem essa questão de vender a boa notícia, de vender a informação, vender o que eu quero dizer, de divulgar, né? Os cuidados, toda essa interatividade que foi bacana
e como o Carlinhos falou, acho que foi uma audiência que fazia tempo que a gente não via dos veículos de massa, tem essa questão, às vezes, editorial que me incomoda, como parece assim, pô, temos que fazer um contraponto para dizer que não está tão bom assim. Eu queria escutar um pouco de vocês, qual é a visão dessa questão da boa notícia, da solidariedade, versus, às vezes, ficar batendo num ponto que não é que seja em verdade, mas, às vezes, sem colocar o todo. Eu acho que, inclusive, esse negócio do volume de doenças no Brasil é uma coisa que me incomoda um pouco, que a gente tem falado pouco. E aqui sem politizar, sem nada, mas, sem dúvida, é um problema. O Covid, a gente sabe disso até pelo inimigo que a gente não conhece. As outras doenças, mesmo, acho que matando mais, tendo mais óbitos, deixando mais famílias desoladas, mas elas são mais conhecidas. Mas a gente tem falado pouco disso. Eu me lembro que outro dia eu vi uma nota também dizendo que estamos batendo recorde de dengue em Santa Catarina com mais de 6 mil casos, né? E a gente não dá atenção para isso, ou não a mesma proporção que talvez a gente está dando para a questão do Covid. Como vocês veem essa questão do equilíbrio, do balance, desses vários pesos e medidas? Carlinhos? Bom, Wilfredo, eu sou um pouco suspeito a falar, porque nós do SBT, a gente já defende há muitos anos a ambiência, né? Que é um ambiente saudável com audiência, a ambiência. E a gente também, por ser emissora da família, por fazer uma programação para a família, o SBT sempre teve um equilíbrio, tanto nas suas novelas, nos seus programas de entretenimento, no seu jornalismo. E a gente entende que o sensacionalismo, o sexo e o sangue vende, e vende bastante. O sensacionalismo, o sexo e o sangue dão audiência, mas eu chamo que é uma audiência perecível e podre até. Então, eu acho que é fato que algumas emissoras, alguns veículos, tanto rádio, TV, jornal, internet, em algum momento buscam esse sensacionalismo para buscar audiência a qualquer custo. Nós sempre buscamos o equilíbrio. Eu acho que a cultura do brasileiro está mudando, as pessoas já estão sabendo separar o joio do trigo, emissoras e veículos que têm uma programação do bem e emissoras e veículos que tendem a nos manipular ou, enfim, a nos levar para um lado, mas eu sou a favor sempre da liberdade de expressão. Eu acho que o instrumento mais democrático que as pessoas têm na mão é o controle remoto. Não gostou, muda de canal. É muito fácil você escolher e trocar aquilo que você está consumindo num clique de botão. Então, acho que a democracia, assim, o povo brasileiro, infelizmente, tem uma grande parte da população que prefere a notícia ruim, né, a notícia sensacionalista, ou o sexo ou o sangue, né, na programação, mas eu entendo e vejo e percebo dos nossos clientes, até nas pesquisas qualitativas que a gente faz, a gente tem feito várias pesquisas qualitativas, que a população está começando a deixar de lado e a não ter mais fit com esse tipo de programação e cada vez mais buscando programas alternativos que sejam focados na informação, na diversão e na família. É uma tendência, né? E acho que esse momento também de pandemia veio para isso. Eu não consigo mais assistir notícia de pandemia, né? Eu mudo de canal, inclusive quando a minha emissora começa a falar de pandemia, eu tenho mudado de canal. Procurar uma programação que eu já sei, né? Os cuidados que eu tenho que fazer, como é que tá, e eu não me deixo mais contaminar por esse tipo de informação. Então, eu tenho feito isso, a nossa emissora sempre se posicionou assim, e agora está começando a colher um pouco dos frutos, né, nos últimos anos, por ser uma emissora sempre que focou essa ambiência e ter um ambiente saudável para as marcas estarem. É assim que eles se comportam, e eu acho que a tendência é continuar assim, e as outras emissoras que estavam um pouco desvirtuadas, buscando audiência a qualquer custo, também vão se adequar a esse novo momento, o que eu falei, né? Existe o velho normal, o novo normal e o que vai ser anormal, né? Daqui para frente, que vai ser um mix do que acontecia, do que está acontecendo, e vai ser um outro tipo de comportamento que também vai ser diferente daquele que nós estamos tendo hoje, né? Nesse momento de pandemia. Então, acho que vai ter muita coisa a melhorar. Eu acho que nós vamos sair fortalecidos como radiodifusão, tanto o rádio como a TV.
vão sair fortalecidos desse momento de pandemia e o brasileiro, o cidadão, também muito mais fortalecido. Obrigado, Carlos. Eu não sei cadê o Marcelo. Aqui, não tá vendo? Não, estão vendo? Não, apareceu lá. Na mesma ordem. Marcelo, eu queria só fazer um pouco de uma opinião, trazer uma opinião, uma percepção que eu pessoalmente tenho. Primeiro, em função do que aconteceu, né? A gente vive no mundo hoje, em razão do tal da internet, como meio, as ferramentas são rede social, né? O equipamento, que é o smartphone, uma capacidade que todas as pessoas são autossuficientes, todas as pessoas são donas de si mesmas, têm a sua opinião, e de certa forma hoje a gente vê no mundo todo praticamente esse conflito, né? Dessa visão de que eu tenho a minha opinião e tenho que prevalecer e eu só me relaciono com quem tem uma opinião similar à minha, né? Então existe todo esse conflito muito tenso e muito intenso por conta disso, eu acho. Quando veio a pandemia, eu até digo que é um pouco desconstrutivo isso, né? Quando veio a pandemia, mostrou claramente, né, a grande, vamos dizer assim, armadilha que todos nós estamos vivendo hoje em relação a essas ferramentas de tecnologia, né? Quer dizer, você não consegue ter um alinhamento de tranquilidade e raciocínio. E eu acho que os veículos de massa no mundo, praticamente, no primeiro momento cometeram um erro, né, de que foram muito atrás daquilo que estava acontecendo nas redes sociais, quer dizer, no sentido de que não tiveram o seu papel de personalidade, de opinião e, de certa forma, de posicionamento. E aí também foi essa confusão enorme que se vê muito no Brasil hoje, né? Essa confusão de que não tem um alinhamento em prol da saúde, em prol do emprego, em prol, né, da construção, da amenidade, da união, da integração, né? Então, acho que isso foi um erro que aconteceu. Eu acho que o grande desafio nosso, colocando, é exatamente a gente poder ter uma linha editorial que ela seja exatamente focada em prestar serviço, em ter a pauta positiva, saber ter, eventualmente, às vezes, a necessidade da notícia ruim, porque notícia ruim não é questão do que dá audiência, que é mais fácil também, né? Você sair à rua e pegar um buraco de rua com uma matéria é mais fácil do que você buscar algo que tenha, de fato, uma mensagem positiva. Tem que buscar fonte, tem que buscar referência, tem que ter responsabilidade, tem que checar. É muito mais difícil, custa muito mais dinheiro, né? Evidentemente que hoje, eu concordo com o Carlos, as pessoas, elas, isso é um paradigma que já foi quebrado, eu acho quase que uma falácia, que as pessoas compram notícia ruim o tempo inteiro. Não é mais verdade. Tanto que nessa coisa do corona, por exemplo, no primeiro momento, já se falava disso, né? O tempo inteiro, parecia um placar, né? E aí tem uma reflexão que eu faço, quer dizer, nós no Brasil, ou em outros países, já vivíamos o caos da saúde. Todos nós sabíamos disso, que as pessoas, infelizmente, estavam morrendo no corredor, na porta da emergência e na ambulância, etc. Só que não se dava mais isso, né? Quer dizer, nós estávamos praticamente convivendo como se isso fosse uma questão muito normal, muito cotidiano nosso, aceitando quase que aquela história do sapo na água quente, né? E aí vem essa pandemia que o corona trouxe assim, mas peraí, quem é que vai morrer no corona? Não são pessoas que eu não conheço, podem ser pessoas que eu conheço. Então, tornou-se um enfrentamento de que cada uma dessas questões tinha que ser impedidas, né? Por um lado muito positivo. Mas eu acho que o grande aprendizado nosso é ter daqui para frente a coragem e a transparência de enfrentar os problemas de uma forma diferente, de uma forma mais honesta, mais profunda, mais comprometida com a solução, do que simplesmente a informação que passa desapercebida, né? Então, eu, para completar, eu entendo que a linha editorial, hoje, mais do que nunca, ela precisa ser uma linha editorial de informação, mas eu entendo que ela tem que ser de opinião, de posicionamento. Quer dizer, nós temos que ter a coragem de, na verdade, dizer o que o veículo pensa, o que o veículo entende, o que o veículo acredita, né, sob pena, claro, de ser criticado ou de ser aceito, né? Mas eu acho que nós não podemos mais ser um meio, nós temos que ser também um fim. E eu entendo que nesse momento todo que as pessoas estão procurando as referências e vão procurar, e a gente percebe cada vez mais que a pandemia vai trazer o valor, fala-se muito hoje, né, nos valores dos avós, né? O valor da simplicidade, da família, dos interesses sociais, do desafio nosso, né? Se a gente fizer uma reflexão, nós convivíamos muito pouco com as nossas famílias, né? Trabalhávamos, chegávamos em casa, jantávamos, saía socialmente, vivíamos um frenesi, de um convívio social, de um consumismo, de um desperdício de tempo e de capital, né? Até mesmo de trabalho, né? Porque eu ganho, eu gasto, né?
E eu acho que essa pandemia trouxe toda uma mudança de percepção. E eu acho que as empresas de comunicações, ela tem uma responsabilidade e tem uma oportunidade em oferecer esse tipo de conteúdo, que é, como colocou ali, a pauta positiva, e claro, trazer mais humor, trazer mais entretenimento, trazer mais informação. Como disse o Carlos, o controle remoto pode ir a qualquer lugar hoje do mundo, né? Então, se nós não oferecermos aqui também programações agradáveis, inteligentes, de qualidade, seja no conteúdo ou na plástica, nós com certeza vamos ficar no meio do caminho, né? Então, eu vejo esse momento bastante rico e bastante oportuno. E nós aqui no Estado, somos o maior produtor, todo mundo aqui, todas as televisões e rádios, somos o maior produtor de conteúdo regional comparando com qualquer televisão, rádio do Brasil, né? Então, nós estamos muito alinhados com isso. As rádios, as televisões aqui estão muito alinhados com essa oferta de programação, de conteúdo, de profissionais, né? E muito voltado, diferentemente um pouco da questão nacional, dessa pauta positiva, dessa não sensacionalismo e violência. Então, acho que a gente está num momento muito bom. Obrigado, Marcelo. Mário. Bom, me parece o seguinte, nós ontem, o Jornal Nacional abriu, mancheteou e depois deu uma informação, né? Nós somos em Florianópolis, estamos há um mês sem ter nenhuma morte. Então, quando nós temos algo importante, ele tem que ser dito. E quando nós fomos todos pegos de sobressalto, digamos, inicialmente lá no início, em meados de março, dia 17, quando veio o primeiro decreto de meio lockdown, todos nós fomos pegos um pouco de surpresa com informações, né? Até aquele momento não tinha nenhuma morte ainda, mas se avizinhava e nós começamos ali. Me parece que nós temos que, em todos os momentos, tentamos, como nós poderíamos trazer também, não só a má notícia, e durante muito tempo só se falava em Covid em todos os telejornais, né, do início ao fim, porque, e aí gostaria de pedir que todos que estão nos assistindo lembrem, era a única conversa em todos os fóruns. Com as famílias, com os filhos, então nós éramos a expressão da sociedade. Em qualquer conversa, em qualquer negócio, era só Covid que se falava. E nós, e eu falo em NSC, que tínhamos a questão do feminicídio, uma bandeira que nós estamos defendendo, né, contra, óbvio, né, e está batendo muito em vários momentos dos nossos comitês editoriais, escuta, não está acontecendo mais violência contra as mulheres, nós nos questionávamos, e o assunto tinha virado unicamente Covid. Então, o assunto é espelho da sociedade. E fazendo que a orientação à sociedade, levando ela em informação para que ela tome a sua decisão. Nós estamos trabalhando querendo elevar o padrão do cidadão. Então, o cidadão sabe do que está acontecendo e ele vê o que tem que fazer, o que pode fazer. Nós vamos ser orientadores dele nessa visão. O tomador de decisão é o nosso, tem que ser o cidadão. Ele tem que tomar a decisão depois de ele ver, ouvir esta opinião, aquela opinião, mas ele tem que ser uma pessoa por si só, com a sua visão e com a sua decisão, tá? Nós tentamos e fizemos, não sei se vocês lembram, o Jornal do Almoço, né? O Coronalívio, que era um exemplo de boas práticas ao longo da nossa pandemia, do isolamento social. Se tentou e se fez, se trabalhou, se exibiu durante muito tempo. Como é que está, Capitão América? Tudo bem? Então, a gente teve muito disso ao longo desse tempo. Todos os nossos momentos, nós tentamos equilibrar em algumas edições dos nossos telejornais, das nossas coberturas. Isso ficou praticamente quase difícil quando a má notícia é a notícia que está aí. Então, a gente não tem como não dar essa informação. Nós não estaríamos sendo éticos e corretos com a nossa população que nos assiste, que está à disposição para sermos assistidos, se nós não informássemos aquilo que nós tínhamos de informação. Então, quando uma informação chega para nós temos a obrigação, enquanto veículos de comunicação sérios e corretos, de levar à população. E é natural, sem sensacionalismo,
com muita responsabilidade, com muito cuidado, não sendo usados, porque também nesse período, e vocês vão lembrar, começaram a aparecer alguns, né, oportunistas políticos, digamos assim, utilizando algumas informações, atirando coisas assim, vexatórias, espalhando em redes sociais, e nós com muita dificuldade, às vezes, tomando algum volume e nós não informarmos isso. Mas são decisões muito difíceis, são decisões que nós ficamos, pô, isso é um grande assunto, e como é que a gente não trata desse assunto? Nós temos que restabelecer as verdades em alguns momentos. Só que quando a gente entra com uma super audiência e restabelece a verdade, fica todo mundo que nem sabia daquele assunto, acaba, e aí fica aquela discussão toda. Então, esses são questões que nós nos debatemos diariamente, né? Sobre em que tom nós vamos dar a informação. É a verdade que a gente vai dar, mas depende de como é que a gente vai dar. Agora, a notícia ruim foi o que imperou, lamentavelmente, Vilfredo e meus caros parceiros aqui da vídeo, durante os últimos 60 dias. Poucas boas notícias aconteceram. A gente tentou repercutir todas que estão acontecendo, tenta repercutir, né? E para todos que conhecem bem televisão, enfim, e até o dia a dia da gente, tem mais adesão, lamentavelmente, à má notícia do que à boa notícia. Nós estamos constantemente fazendo projetos para falar de boas notícias. Vocês lembram do SC que dá certo, que era um super evento que a gente sempre fazia, enfim, série. Agora estamos com a série Reinvente-se, porque nós queremos, obviamente, pessoas felizes, de bom humor, mas também nós não podemos ser pessoas fora da realidade. Então, nós temos que estar alertas com tudo isso. E sempre, qualquer informação que nós trazemos ao ar, temos que ver qual é a consequência, se as pessoas vão ter a maturidade. Então, nós temos bastante cuidado, tanto de um lado quanto de outro, quando vamos dar a informação ou de retomada ou de abertura, sem fazer juízo de valor. Nós, enquanto jornalistas da empresa, não fazemos juízo de valor, nós damos as informações e pegamos geralmente, como eu falei antes, já especialistas, pessoas que conhecem aquela área, aquele negócio, para que elas se manifestem e elas instruam, falem para a população, para que a população tome a sua decisão. Nós não imaginamos que a gente tem que orientar a população. Nós temos o nosso posicionamento empresarial, óbvio, nós temos os nossos jornalistas que têm opinião, comentaristas que dão a sua opinião pessoal, mas a opinião pessoal deles, por exemplo, um comentarista que não sabe de saúde não tem que dar opinião sobre saúde. Ele pode opinar sobre uma decisão tomada por alguém ou por outra pessoa, mas se ele não é conhecedor, ele não tem, como nós chamamos no nosso linguajar aqui interno, de brevet para dizer uma coisa dessa. Ele tem que falar com propriedade, porque ele está levando para as pessoas informação e as pessoas podem tomar decisão a partir daquilo que elas estão ouvindo nos nossos veículos. Isso é muita responsabilidade nossa no dia a dia que a gente tem que tocar. Mas lutamos sempre. Só para dar um exemplo para vocês, vejam, esta é em primeira mão a capa deste fim de semana do nosso Diário Catarinense, né? Está aqui, ó, Esperança contra a Crise, mostrando os bilhões que serão investidos em Santa Catarina nos próximos meses para ampliar mercado, gerar empregos. São matérias que nós estamos constantemente divulgando quando elas existem, né? E fazendo que elas aconteçam. É isso, Fernando. Maravilha. Eu acho que esse a gente vê claramente aí que tem uma sintonia, independente de serem empresas diferentes, mas a gente vê uma sintonia clara. Eu acho que tem esse espírito catarinense de ser que permeia todos, independente de, às vezes, convicção, ou de, relembrando também que os veículos de massa são retransmissores de grandes notícias, às vezes, né? Não tem o controle total do processo editorial e às vezes, então, também são signatários desse processo. Mas eu queria levantar outro assunto, já estamos com praticamente 130 pessoas aí conectadas, que também está chamando muita atenção, que é essa repercussão nos Estados Unidos, fato grave que houve de um erro policial, e que tomou proporções, ao meu ver, até meio descabidas.
Mas vi algumas emissoras americanas, ao invés de estarem tentando amenizar a situação, transmitir tudo ao vivo, parecia que estavam incitando a violência. Uma coisa meio maluca, até na minha visão. Mas aconteceu, é um fato, né? A gente viu se transformar um repúdio que deveria ser de pacificação em grandes cenas de horror, de saques, de brigas, enfim. Os Estados Unidos virou fora, eu acho que é o principal país que teve atacado pela pandemia do Covid, tendo agora uma outra pandemia, quase uma convulsão social desmedida, né? Eu não sei, se não me engano, um dos números até hoje tinham sido mais de 11 mil pessoas presas nos Estados Unidos por conta desses eventos. Como vocês estão vendo essa questão lá? Qual a opinião de vocês? Como que... eu até tentei essa semana falar com algumas pessoas da área de segurança pública de Santa Catarina, são opiniões bem diversas. Eu fico apavorado, às vezes, como cidadão, se isso ocorresse aqui, o que caberia a gente como instrumento da informação, como instrumento da verdade, como o Mário falou, pudesse colaborar no sentido de não botar lenha na fogueira, e sim de botar equilíbrio na sociedade. Carlinhos. Bom, Wilfredo, eu enxergo essa situação, uma situação deprimente, óbvio. Nós moramos, na verdade, num paraíso. Aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma intempérie grave do tempo, terremoto, maremoto, vulcão, furacão. O Brasil também é um país maravilhoso, porque a gente não tem as religiões que são fruto de grandes guerras no mundo e pequenas guerras também. Aqui no Brasil é muito respeitadas as diferenças religiosas, as diferenças de pensamento, a diferença também entre pessoas de cores e origens diferentes, né? Não só do branco, do preto, mas do pardo, do amarelo, enfim. Até porque o nosso Brasil é um país que é um país de imigrantes, né? De todos os continentes, de todos os credos, raças do mundo. Então, eu entendo que o Brasil é abençoado nisso. O que a gente está vivendo nos últimos tempos é um racismo de ideologia política, né? É o que eu entendo que no Brasil a gente está sofrendo muito com o racismo, ou seja, os diferentes radicalizando e quase se enfrentando fisicamente entre defensores da direita, da esquerda, e os grandes líderes do país, ao invés de apaziguarem isso, e a grande mídia também, né, de forma generalizando também, não estão sabendo lidar com essa situação do que a gente está vivendo no Brasil. O que os Estados Unidos está vivendo, que é o racismo de cor, aqui no Brasil a gente está vivendo uma disputa ideológica, política muito similar, né? O brasileiro é um povo pacífico e eu tenho certeza que até essa rixa que está ocorrendo de política no Brasil, a gente precisa ter um pouco mais de serenidade e administrar isso de uma forma muito tranquila. Então, estou fazendo também uma referência aos veículos nacionais, né? E aos de Santa Catarina. Nós temos aqui emissoras de Santa Catarina que são exemplo em tudo, né? A NSC é uma das melhores emissoras, ou a melhor do Brasil do Sistema Globo. Nós temos a ND, que era ex-Grupo RIC, que é uma referência na Record no Brasil inteiro. Nós, no SBT, somos referência também no Brasil inteiro. A gente se conversa, o catarinense é diferenciado, os veículos também de massa de Santa Catarina são diferenciados, tanto do rádio, da TV. A indústria da comunicação catarinense é exemplo para o Brasil inteiro. A nossa CAERT é um exemplo para o Brasil inteiro. As grandes iniciativas do Brasil nascem em Santa Catarina na comunicação. Então, eu entendo que a gente está muito bem servido em Santa Catarina pelos veículos que levam a informação no seu dia a dia de forma serena, tranquila. Por mais que, às vezes, um veículo nacional ou a nossa rede mãe tenha uma postura
a gente em Santa Catarina, todos aqui presentes, né, temos uma postura bem equilibrada, né, em todas as ações que a gente promove em Santa Catarina. A gente tem que dar graças a Deus também de viver num estado maravilhoso como Santa Catarina. Wilfredo, eu queria fazer um contraponto com isso que você colocou em relação ao que está acontecendo, né? Quando você tem a imprensa muito presente regionalmente, como é a característica, principalmente do Sul, e aqui no nosso estado também, com as rádios, televisões, jornais, né? Você consegue que os profissionais, o próprio empresário, esteja convivendo diuturnamente com os reflexos daquilo que os veículos decidem ou promovem ou procuram, né? Como disse o Mário, nós não inventamos notícias, a gente tem um meio que leva as informações daquilo que está acontecendo, a gente percebe claramente e rapidamente o clima das coisas, né? E consegue trazer, a dosar mais ou menor em relação às questões de questão positiva. Por exemplo, nós aqui no Grupo ND fizemos um movimento grande com essa campanha de arrecadação de alimentos. Nós fizemos fazer historicamente em Chapecó, na região do Natal, decidimos fazer no estado todo, arrecadamos 243 toneladas em praticamente um mês, uma coisa praticamente impressionante, né? Aí fizemos aquele movimento, todo mundo fez muito disso, né? A questão de trabalhar os setores, né? Os anjos da saúde, aí o pessoal da polícia, sempre reconhecendo, isso foi feito de uma forma muito intensa. Nós investimos, eu diria que, se fosse somar o que foi investido, eu até me atreveria a dizer que foram bilhões investidos em publicidade, em produção, em conteúdo, em todos os meios de comunicação, para levar valores, levar referência positiva, levar autoestima, levar esperança, levar conhecimento, né? Eu me lembro aqui na casa que a gente discutia muito com os nossos diretores, todo o conteúdo, lá o Meneguim, qual era o momento de você virar a chave, né? Você diminuir a intensidade de falar só do Covid e começar a buscar no dia a dia, até porque as coisas estavam fechadas, era difícil buscar pauta, né? As coisas não estão acontecendo, é difícil buscar outras informações, né? Mas a gente tinha que fazer um esforço muito grande, nós fizemos esse esforço para começar a equilibrar os nossos telejornais, né, com a informação da economia se restabelecendo. Hoje, por exemplo, quando você tem uma informação de uma concessionária que vendeu praticamente igual no mesmo mês do ano passado, essa matéria a gente entra com grande destaque, seja ela em regional, Chapecó, Blumenau, Joinville ou até mesmo estadual. Quer dizer, nós tivemos que, em algum momento, nos preocupar, prestar atenção nisso, né? E incentivar os nossos jornalistas, colunistas, comunicadores a poder ter esse tipo de cuidado. Eu fiz uma reunião, me lembro que eu fiz uma reunião com todos os nossos componentes integrantes da área de vídeo, nossos apresentadores, editores, jornalistas, gerentes, repórteres, exatamente para fazer primeiro um reconhecimento pelo trabalho que fizeram, né, pela coragem, naquele momento principal dos contágios, né, mas principalmente pela atitude editorial de cada um deles, de ter a preocupação de buscar outro tipo de informação. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu entendo que o nosso Estado não está, por acaso, tendo índices positivos, né, no sentido quase que os melhores do Brasil, praticamente um dos melhores, pela postura da educação, pela postura cultural, pela postura construtiva da imprensa e não uma estrutura destrutiva com relação a querer abrir espaço para conflito político, para abrir espaço para oportunismos, né, para desentendimentos, né? Então, tudo isso eu acho que nós estamos colhendo isso agora. Então, quando a gente vê os Estados Unidos, né, aqui no Brasil é questão complicada porque não é muito de racismo, é de confronto político, né? Mas quando a gente percebe no nosso Estado, eu percebo que há uma outra percepção da sociedade, de solidariedade, de contribuição, de união, de participação, de preocupação e principalmente de educação em relação aos comportamentos de convivência com a pandemia, né? E isso tem a ver com um grande contraponto. Então, eu me atrevo a dizer que nós estamos, eu diria, não imunes, mas estamos muito distantes, né, deste grau de conflito que se vive, até porque as pessoas devem estar muito irritadas, angustiadas, nervosas por estar dentro de casa, por não saberem se vão perder o emprego, por saber uma pessoa que está doente. Quer dizer, as pessoas estão vivendo um estresse emocional enorme, né? E eu acho que o grande desafio agora é nós termos a responsabilidade, a preocupação de nos preocuparmos com esse conteúdo, né? Como disse o Mário ali,
A questão de procurar a informação, de restabelecer a economia, restabelecer comportamento, restabelecer a confiança na vida, mesmo com a pandemia, mesmo com os comportamentos diferentes que nós vamos ter que ter. E eu acho que isso é, repito, uma oportunidade, uma obrigação da imprensa, de certa forma, essa grande imprensa, para poder levar exatamente para a gente poder estar distante desse conflito social, político, dessa angústia, dessa depressão. Não sei se vocês sabem, podemos falar aqui de forma íntima, mas níveis de suicídio também começaram desde o início da pandemia a aumentarem por conta disso, né? Então aí tem a responsabilidade, e volto a dizer, as empresas de comunicação, os nossos comunicadores, por essa proximidade com o indivíduo, né? Seja para ser cobrado ou para ser percebido, essa visão muito mais afinada, muito mais presente no cotidiano, na realidade, de contribuir. Se a minha comunidade vai bem, eu vou bem, minha família vai bem, minhas empresas vão bem. Eu acho que esse é uma linha, um ciclo virtuoso que nós vivemos aqui. Maravilha, eu já queria que as pessoas quisessem fazer perguntas, enviassem pelo chat. Nós já estamos há quase 1 hora aí, e para depois a gente não se estender muito, porque eu sei que a agenda de todos aí é bem lotada, para que a gente possa ainda ter um tempo para responder algumas perguntas. Mário Neves, o que você achou? Eu acho que o Marcelo falou coisas super legais, mas eu tentei sair um pouco do nosso campinho aí, né? Por isso que eu coloquei a história dos Estados Unidos, que quando a gente fala de uma maior nação do mundo, a gente também vê processos que podem, de alguma maneira, ter pontos críticos bem sérios nessa relação de comunicação, como eu, pelo menos, percebi em alguns momentos, e pelas consequências que estão tendo lá. O que você me disse? Naturalmente, nós vivemos pelo que está posto. Eu temo que a questão não seja tão localizada nos Estados Unidos. E pode ser diferente, tipo, digamos, hoje, as grandes diferenças entre seres humanos, mas elas acontecem no mundo como um todo. Então, nós há alguns anos já vemos as questões de refugiados na Europa, as questões de brigas políticas entre esquerda e direita, e não é mais defendendo ideias, são indo para agressões. Então, isso realmente não leva ninguém, não leva uma sociedade ao desenvolvimento. Nós temos que ter posições contrárias, mas essas posições têm que, obviamente, manter não podemos ir para a violência nunca, tem que ser pacífica, temos que fazer, e vendo aquelas cenas, imagina aqueles momentos que eles fazem uma manifestação, se ajoelham, ficam quietos. Obviamente, isso é uma manifestação que toca todo mundo. Agora, quando eles vão depredar alguma coisa, acabam de perder a razão, e é óbvio, né? Porque violência, em momento algum, pode ser bem-vinda na humanidade como um todo. Mas é grave, assim, eu vejo com muita preocupação esse caso lá, porque se nós teremos problemas na economia, nós poderemos ter alguma convulsão social, né? Como, às vezes, em alguns finais de semana, as questões começam a aparecer, e a gente não gosta de mostrar isso, mas, lamentavelmente, se está acontecendo, a gente tem que mostrar com cuidado, com respeito, com educação, não sendo, de novo, usado, né, por algumas correntes que querem, mas quando temos manifestações com muitas pessoas, essas pessoas, né, se manifestam, e a gente recebe e dá informação para a população como um todo. Eu também, me parece que tem uma diferença, não só Brasil em relação aos Estados Unidos, mas também a região sul, como acho que o Marcelo comentou, em relação ao resto do Brasil, né? Nós somos um pouco mais, um povo muito mais cordato, muito mais legalista, como eu digo, né? As pessoas aqui cumprem muito mais exigem mais seus direitos, mas também cumprem seus deveres. Mas eu vejo com muita preocupação o que aconteceu lá. Alguns exageram, como tu comentaste, e quando se exagera numa cobertura, a gente pode incitar, né? Pode as pessoas se sentirem... porque quem já esteve num ambiente deste sabe que esse efeito
de todo mundo aglomerado, um levanta, um diz vamos, quando vê, vai todo mundo, é feito manada e as pessoas fazem coisas que nunca viram. Nós passamos por greve de caminhoneiros, por exemplo, onde equipes nossas tiveram que sair correndo dos lugares porque foram, né, sofreriam violências físicas. As verbais agora estão acontecendo, físicas também aconteceram, né? Então a gente vai ser sempre contra a violência e também não incitar, né, não mostrar. Mas quando está acontecendo, é difícil a gente não mostrar. Mas eu vejo muita preocupação, assim, Wilfredo, que exista falta de liderança, e uma liderança que não é por função, por cargo, é uma liderança natural, sem interesse, uma liderança que veja o quão importante é, né, a população, toda a sociedade estar falando, conversando, respeitando o ponto do outro, que é lamentável. E vocês que participam de todos, participamos de grupos de WhatsApp ou redes sociais, o ódio que está estabelecido nas pessoas, assim, né? Está numa conversa e às vezes sai e desvirtua completamente aquela informação, aquele teor que tu está falando ali, e aí rompe-se amizades, termina-se, não tem mais condição. A gente tenta sempre que possível, né? Essa é um papel nosso de comunicação também, mostrar às pessoas que a gente tem que andar por aquilo que está estabelecido, né, nos nossos códigos, está estabelecido no nosso jeito social de viver, na nossa democracia, que é um regime, como sempre, como eu disse, pode ter pode ser certo ou errado, mas é o melhor que se existe hoje, e a gente vai lutar por isso. Mas democracia prevê que dê voz, dê vez para a maioria, para que se converse, mas a minoria também vai poder falar, né? Vai poder se estabelecer e trabalhar pelo todo e pelo bem comum. Maravilha, Mário. Estamos ainda aguardando as perguntas. Eu acho que as pessoas estão um pouco tímidas hoje, mas também nós não vamos se estender muito. Eu queria lançar meu último desafio no debate, que é fazer um contraponto, na verdade, com a fé, com a esperança agora da retomada. A gente vê alguns indícios positivos na Bolsa brasileira, né? Uma recuperação, o dólar caindo. Eu já vejo alguns sorrisos no rosto. Parece que... E a gente é engraçado no Brasil, né? Parece que não... Tem gente já que parece que não aconteceu nada, né? Que já está entusiasmado com a retomada, com a volta da questão do transporte em semana que vem, da volta da abertura dos negócios, questão das escolas. Como é que vocês estão vendo essa retomada? Vocês estão animados? Estão dispostos? Que mensagem podiam passar aí para Santa Catarina que as empresas de vocês estão disponíveis a fazer ou enfrentar? Ou como é que vocês estão vendo isso agora? Carlinhos. Bom, sempre o primeiro a falar eu estou em desvantagem, né? Quer já me colocar na sinuca de bico sempre, mas vamos lá. Eu entendo que eu vejo o cenário, um cenário positivo. Eu acho que a grande certeza dessa pandemia é que ela vai acabar. Então, isso me anima bastante, que pode ser por mais 2, 3 meses, até a vacina surgir, mas vai acabar. E eu vejo também nós, da comunicação, do rádio e da TV, defendendo também as agências de propaganda, a indústria da comunicação, que uma dos vértices, ou um dos principais vértices para as empresas saírem dessa crise e venderem mais e atraírem mais clientes é a comunicação. Como é que um Angeloni um Queires vai atrair clientes para lojas se não for através de uma comunicação efetiva? Então, nessa hora que eu acho que peço e aos empresários também que entendam que a comunicação é a grande ferramenta para a locomotiva da economia voltar a girar e a andar. A comunicação é uma grande ferramenta de você falar do seu serviço, do seu produto, do seu preço, da sua melhor condição, chamar os clientes para dentro da sua loja, fomentar novos negócios, ver oportunidades.
A comunicação é uma ferramenta preciosa, que agora, mais do que nunca, na crise, é que os empresários devem investir em comunicação, investir numa propaganda bem feita, numa agência forte e coerente. Então, eu entendo que uma das maneiras de você vislumbrar uma saída rápida da crise é você investir em comunicação. É isso que eu defendo, é isso que eu acredito, e nós, em Santa Catarina, tanto rádio e TV, temos grandes oportunidades para que os empresários rapidamente saiam dessa situação de sufoco que todos estamos vivendo. Então, eu vislumbro que é um momento passageiro, profundo, até a gente já chegou no fundo do poço, né? Há um mês e pouco atrás. Agora, como a gente chegou no fundo do poço, agora cada degrau é um degrau de crescimento e a gente vai voltar a sorrir cada vez mais à medida que a locomotiva da indústria e a gente passa por um ciclo virtuoso de boas notícias, um ciclo virtuoso de boas iniciativas, e a comunicação é uma ferramenta preciosa para que as empresas saiam nesse momento de crise. Bom, obrigado, Carlinhos. A família agradece aqui também. Vocês viram há pouco aqui o Capitão América, né? O Pedro Gomes Filho. Então, o comercial é importante, as agências de propaganda são importantes, que a comida é cara para botar na mesa, né? Marcelo? Bom, eu estou bastante, vamos dizer assim, já passei da fase do preocupado, né, no sentido de que as empresas, nossa empresa teve que se readequar ao momento, já se readequou, ela já buscou alinhar, pensando no futuro, entendendo o que pode estar vindo pela frente. Nós estamos conversando muito com clientes, com agências, né, e percebendo uma coisa muito rica e, ao mesmo tempo, um desafio enorme. Cada um dos setores estão entendendo que vão ter que se reinventar ou se readaptar. Eu entendo que o contexto da pandemia, por exemplo, ela trouxe, ela vai parar. Eu entendo que a crise vai parar, mas o contexto da existência do vírus, e por isso, por conta disso, os comportamentos de limitações que a gente vai ter que ter até ter a vacina, elas vão ter continuidade. O grande desafio que nós temos, principalmente da comunicação com a sociedade, é levar essa informação como uma realidade presente e futuro, para que a gente não perceba que a crise está instalada continuamente e que seja um novo estado de vida, né? Nesse sentido, de forma otimista e realista e responsável. Eu entendo que o pós-pandemia também vai trazer para todos nós uma reflexão e um ponto de interrogação. Qual o impedimento, a dificuldade de surgir um outro vírus daqui a 2 anos, com mais letalidade e com mais velocidade de contágio? Nada impede, já surgiram outros, né, no passado, já não tão quanto esse, né? Então, eu acho que tem uma mudança muito profunda e que aqueles que souberem fazer no contexto da empresa, do papel cidadão, familiar ou comunidade, vão ter, claro, que mais capacidade de colher os frutos, né? Por que eu digo isso? Porque eu acho que as comunidades regionais, né, e aí voltando para o nosso modelo catarinense, né, o sul ou catarinense, ou pequenos países como o Uruguai, etc., mas olhando para nós aqui, vão ter mais possibilidade de sair mais rapidamente e ter mais benefícios em relação. Por exemplo, turismo. As pessoas não vão viajar de avião tão cedo, né, da forma que viajaram freneticamente, os aeroportos entupidos, né? Vão ter protocolos. As pessoas vão viajar para onde? Vão viajar para o interior do estado, onde o carro alcança, vão ocupar os hotéis mais próximos. Então, eu acho que vai ter muita riqueza, né? Até porque as pessoas estão em casa, então, de certa forma, algumas, no contexto particular, economizando, deixando de gastar. Na hora que as coisas comentarem, a gente vai voltar a empregar, nós vamos voltar a poder fazer a economia funcionar. E eu acho que o mercado regional, ele vai ter muita oportunidade, então eu estou bastante otimista nesse contexto desafiador de readaptar a empresa, entendendo o que o cliente precisa, que é algo muito diferente do que precisava ontem, né, em relação a nós e tudo o que gira em torno da necessidade dele se comunicar, e as oportunidades das empresas colherem frutos dessa economia regional, que no meu entendimento vai acontecer, e muito bem, das pessoas focarem nas suas comunidades. Acho que vai ter um natural ressentimento do produto made in China, e acho que vai ter um natural foco das economias nacionais
voltarem a tentar trazer as suas empresas, né, para o seu país, admitindo pagar um pouco mais caro, com mais segurança econômica, independência econômica. E eu acho que tem uma reconstrução do aspecto econômico, vamos dizer, local e mundial. E eu acho que isso é uma oportunidade muito grande para quem tem essa estrutura que nós temos aqui em Santa Catarina e esse modelo de comunicação e principalmente das empresas aqui, porque o nosso estado, o Wilfredo sabe muito bem, quem nos assiste, as empresas aqui do nosso estado podem ser empresas enormes, como a VEG, por exemplo, que está aí fabricando respiradores, né? Ou empresas pequenas, o dono da empresa está à frente dela praticamente, né? E quando eu digo dono, é o que está envolvido com a comunidade, com os interesses sociais, com a qualidade da saúde, com a qualidade da infraestrutura. Então, isso eu acho que são elementos bastante diferentes, relevantes e preponderantes para que a gente possa retomar. Então, eu estou bastante, digo, otimista, mas com bastante visão de que muito trabalho nos espera. Mário. A minha visão é muito parecida. Não, a minha visão é muito parecida com a do Carlos e com a do Marcelo, tá? Nós passamos por momentos que nós nunca imaginávamos que fôssemos passar, né? Momentos muito difíceis. Então, imaginem que em abril nós tivemos quase cancelamento de vários parceiros comerciais, porque estavam fechados, não tinham o que comunicar, como é que vão comunicar, enfim, não estávamos preparados. Mas essa luta de 2 meses, 3 meses, fez uma revolução em todas as empresas. Uma revolução, nós tínhamos que nos reinventar. Nós, enquanto empresa de comunicação, né, fizemos, quem é que, né, tinha visto âncora a partir da sua casa fazendo o programa? Não acontecia isso, né? E isso aconteceu e hoje ficou normal, né? Não será normal lá na frente, não tenho dúvida disso, que isso, depois que passa tudo, a população vai continuar exigindo uma boa qualidade, um bom som, um bom vídeo, mas isso é um pouco mais na frente. Hoje nós temos tido essa paciência do telespectador e nas empresas em geral da mesma forma. Os nossos empresários souberam se reinventar, estão se reinventando, achando novas formas, novos caminhos de continuarem a sua luta, né? Ninguém queria ter tido esses meses que nós passamos, esses últimos 2, 3 meses, mas eles estão aí e a gente está, né, como se diz na gíria, na chuva para se molhar. Não tem dúvida que o empresariado catarinense vai estar de novo na frente em muito pouco tempo, né? Nós já estamos liberando aí, abrindo todo a economia como um todo, com os cuidados, e vejam as comunicações que têm vindo ao ar, os materiais que têm vindo ao ar são materiais muito conscientes, muito bacana, lembrando venha consumir, venha resolver o seu problema, mas cuide também da saúde. Então, esse tipo de coisa é muito importante, esse tipo de movimento dos nossos empresários. E falando sobre comunicação, nós nunca produzimos tanto material aqui na NSC como nos últimos 2 meses. Nunca produzimos tanto assinando a NSC como nos últimos 2 meses. Desde a orientação para a população, né, com os nossos âncoras, enfim, mostrando como deveríamos dar o primeiro combate, como mostrando grandes questões dos nossos parceiros comerciais, que também se reinventaram e colocando à disposição de pequenos empresários que nunca tinham usado comunicação, algumas plataformas para que eles começassem a se comunicar com o seu público e que também pudessem ter, através deste primeiro momento no digital, uma referência, uma comunicação diferenciada para mostrar ao seu consumidor que ele estava presente, que ele poderia atendê-lo e que ele poderia oferecer bens e serviços a esse pessoal. Então, nós temos aí um grupo importante de parceiros comerciais que está surgindo, né? Nós temos os tradicionais que estão já com materiais muito bacana no ar, muito bonitos no ar, né? E ontem, por exemplo, vocês viram Casas d'Água com um belo do material, mostrando até emocionante o material, mostrando como que a gente vai fazer, como tem que ser feito. E compre, aproveite, utilize, faça a economia girar. As pessoas continuam tendo necessidades de consumo. Mudou um pouco o modelo, né? Quando eu não estou na minha empresa, eu estou em casa, mas está em casa eu estou consumindo outro tipo de produto.
Temos um desafio grande para restaurantes, que me parece que ainda tem um pouco de receio, mas também estamos tentando ser muito parceiros de todos, para que eles também venham ao ar e informem o que de bacana está acontecendo hoje nas suas atividades. Mas eu estou muito otimista, assim, passado esse período, que foram meses bem complexos em todos os sentidos, né? Tínhamos que lidar, como já comentou antes o Marcelo, com as nossas equipes indo à rua e cuidar da segurança, que é a coisa mais importante, e ao mesmo tempo nossos parceiros comerciais fechados, vários empresários não podendo fazer nada. Agora, retomando com cuidado, com atenção, para que a gente passe por isso. Confio muito na resiliência catarinense. Maravilha. O Reinaldo Valdez fez uma pergunta, mas já foi respondida na minha visão, que era sobre a retomada do varejo. Todos tiveram a mesma opinião em comum, que vai começar a voltar agora com responsabilidade, carga total. Acho que vai depender um pouco aí da própria sentimento de como avança, né? Ou como reduz a pandemia. Mas já estamos aí em 1h15, eu também não quero mais perturbar vocês, então já queria passar para os nossos encerramentos, palavras finais, agradecer de coração aí a disponibilidade de vocês. Vocês sabem quanto o LEAD Santa Catarina nos últimos 6 anos vem trabalhando para divulgar, debater, fazer essa questão de network com responsabilidade, mas principalmente poder deixar os empresários bem informados. Vocês três sempre foram parceiros fantásticos. Eu gostaria de agradecer ao vivo aqui a todos, reiterar nosso agradecimento. E eu acho que eu tenho a mesma impressão que vocês, eu estou ficando um pouco mais otimista e acreditando, eu acho que esse espírito catarinense, realmente ele nos contagia, nos vê que a gente pode ver uma luz do fim do túnel e não é um trem no sentido contrário. E aceitando a provocação do Carlinhos, eu vou começar pelo último, para deixar ele por último agora, Carlinhos. Então, gostaria que o Mário começasse os nossos encerramentos, as nossas palavras finais. Mais uma vez te agradecendo, Mário, agradecendo a NSC, e que tu possa fazer tua mensagem final aí nesse nosso dia de debut, como diz o Marcelo Petrelli, numa live aí para o Brasil inteiro, aí, tivemos picos aí de quase 140 pessoas online, mas mantivemos sempre acima de 100, como estamos agora, um número bastante importante para esse tipo de movimento. Mário Neves. Bom, mais uma vez, obrigado aí à audiência de todos, aí a paciência de nos ouvir aqui nesse tempo. A gente, enquanto NSC, vai continuar nesta luta do equilíbrio entre a questão de saúde e retorno da economia, que é muito importante que a gente retome. Nós temos tentado, de todas as formas, sair do convencional, criando novos produtos, estando ao lado dos nossos parceiros comerciais, para que eles consigam a coisa mais importante deles, que é atender aos seus clientes, aos seus consumidores e continuarem movimentando seus negócios, dando emprego. E a gente vai continuar muito ao lado deles, de uma maneira para que, ao lado deles também, nós consigamos sair dessa situação que o país se encontra e que, quiçá, a gente seja uma verdadeira ilha nesses problemas todos de saúde que estão acontecendo ao longo do Brasil e que a gente está conseguindo ir muito bem aqui. Por isso, a nossa crença de que a gente vai, daqui para frente, viver um momento melhor, sem dúvida, um momento de retomada, sempre alertando as pessoas para que tenham muita consciência, que sejam muito maduras, que não ultrapassem aquilo que as autoridades sanitárias dizem, mas que também façam movimento à economia, estejam presentes para que a gente consiga passar por isso. Tenham sempre na NSC uma empresa parceira para isso, né? Nós só seremos grandes, diz o nosso princípio, que a gente produz conteúdo que agregue valor ao catarinense, que é para isso, né, que nós existimos, porque não seremos uma empresa forte se não tivermos um estado forte, e para isso trabalhamos, né? Tu lembras, Wilfredo, lá no início da confusão, eu te liguei, vamos botar uma mensagem positiva no ar,
e só o LEAD vai fazer isso, né? O LEAD é importante para isso, né? Como liderança empresarial, mostra para os empresários, mostra para a população que é momento de resiliência, que a gente precisa trabalhar, todo mundo tem que estar unidos, enfim, e foi importante naquele momento um alento positivo para que as pessoas também percebessem que tudo isso passa, né? Tudo vai passar e a gente tem que estar firme lá na frente. Então, muito obrigado aí a todos que tiveram o tempo dedicado a nos ouvir aqui e contem sempre com a NSC, sempre falando das questões positivas do Estado e também mostrando para a população aquilo que a população precisa para tomar as suas decisões. Obrigado, Mário. Marcelo Petrelli, presidente do Grupo ND. Você vê que ser nem tão jovem, nem tão velho tem um benefício, né? Não vai nem por último, nem para o primeiro, né? Sempre vai no meio. Está sempre protegido, né? Bom, primeiro, mais uma vez, também agradecer ao Wilfredo, agradecer aos nossos aí, companheiros, o Carlos e o Mário, todos vocês aí que estão com paciência nos ouvindo, nos assistindo. Mas eu estava me lembrando aqui, assim, nós vivemos um momento bastante atípico na nossa empresa, nesse momento, bem no começo da pandemia, no começo da confusão, da insegurança, da incerteza do que estava acontecendo, que era o momento que estava tudo se agravando. Nós tivemos ali a questão de trazer um grande profissional para a nossa empresa, que era ali o Cacau. Até é importante colocar, nós estamos vivendo desde o final do ano passado, e é importante colocar como empresário de comunicação e como cidadão, esse conjunto, principalmente dessa visão de união, de integração, de espírito público, de trabalhar em conjunto, de agregar valores. Fizeram um movimento na CAEP, aí o Mário Carlinhos que liderou, né, o Pense Grande, a união de todos os veículos, surpreendeu o Brasil inteiro em relação ao que nós fizemos. A questão do Movimento Brasil, que fez trazer as lideranças nacionais, aí nós aqui, na nossa empresa, vimos que era uma oportunidade enorme criar vamos dizer, o entendimento que a RIC fica no Paraná, lá com o meu irmão, e o Grupo ND, uma nova logomarca, posicionamento, e aí veio essa questão de como lançar um profissional, como comemorar, né, como, né, esperar 3 meses, esperar acabar ou lançar naquele momento. E decidimos lançar naquele momento, claro, com bastante responsabilidade. Conversamos com a agência que estava conosco ali, que é a agência do Vox, quer dizer, e aí não é bater ciúme, mas naquele momento, né, a nossa agência está trabalhando conosco, né? E no sentido de que qual era o tom, né? E o tom foi dado muito grande ali pelo Fábio, o tom de que a gente tinha que ter um tom de verdade, um tom de equilíbrio, um tom de responsabilidade. E foi muito bem aceito. Olha que Acho que o Marcelo caiu de novo. Marcelo? Carlinhos, reassume aí as palavras finais, enquanto o Marcelo tenta entrar de novo aí, pelo jeito. Tá bom. Então, primeiro agradecer você, Wilfredo, aí, em nome do LEAD, o carinho e o convite. Ao Marcelo e o Mário também, nossos parceiros aí de comunicação, e a todos que estão nos escutando até agora. Eu sou um otimista, eu acredito em Santa Catarina, acredito no Brasil, acredito que vamos sair desse momento muito fortalecidos. Entendo que a comunicação é a ferramenta para ajudar os empresários a sair desse momento de crise. Entendo também que juntos, com equilíbrio, todo mundo pensando em união, em serenidade, que é a palavra, e a resiliência são as palavras para esse momento de pandemia, a gente vai vencer esse desafio. Nós, do SBT Santa Catarina, que somos uma emissora focada na família, a gente entende que o momento é de esperança e de serenidade. E que os oportunistas, né, de plantão, nós da comunicação temos que dar um jeito de expurgar. A gente viu muito oportunista de plantão nesse momento de pandemia, né? De todas as classes, inclusive políticas. Então, eu entendo que é um momento que a gente merece uma reflexão. Não vai ser como antes, o velho normal, o novo normal não vão ser o próximo normal, e isso nós vamos ter que entender essa dinâmica de como a sociedade vai se comportar daqui para frente. Então, eu agradeço, coloco à disposição o SBT, em nome da minha família, e o SCC à disposição de todos,
e vamos em frente. Eu acredito em Santa Catarina porque temos bons empresários, um povo trabalhador, bons políticos e gente que merece o sucesso, e por isso que Santa Catarina é exemplo para todo o país. Obrigado, Wilfredo, obrigado a todos. Marcelo, entrou. Câmbio, Marcelo Petrelli. Wilfredo chamando, Marcelo. O Marcelo caiu porque ele quis ser o último a falar, entendeu? Isso Eu tô até envergonhado, né? Porque, pô, caí 2 vezes, né? Pô, tô maluco, pô. Na próxima tem música no Fantástico. Não, logo no meu debut, né? Vou puxar a orelha de alguém, né? Vou encerrar isso. Então, só para dizer que eu só queria completar o seguinte: quer dizer, é o momento realmente de a gente fazer o que a gente acredita e ter iniciativa e fazer os movimentos, que eles vão ser muito recompensados, né? Então, o Grupo Helena está muito alinhado com isso, né? O grupo todo, a empresa todos, os funcionários todos, a gente está muito otimista, bastante integrado, bastante intenso, né? E trabalhando muito, né? Então, a gente está muito feliz com esse momento de oportunidade, com as responsabilidades de poder estar contribuindo, né, com a sociedade nesse momento de dificuldade. Obrigado, pessoal. Obrigado. Desculpe eu. Olha, imagina, eu queria agradecer mais uma vez a todos, que a nossa audiência foi sensacional hoje, para o nosso Live Lead Talks. Então, o trabalho, agradecer em nome do Lead de vocês, em nome de catarinense que eu sou, o trabalho solidário que vocês têm feito, a competência, a profissionalização. Eu que sou quase que um monoempregado, que eu brinco, porque eu comecei na empresa que eu fundei hoje, nunca fui funcionário de ninguém. Eu pude acompanhar o sucesso e a deliberação de todos, em especial de vocês três, que chegaram ao topo da carreira aí, e parabenizar por estar enfrentando essa crise de frente, como bravos catarinenses e catarinenses adotados, como o Mário e o Marcelo, mas, sem dúvida, à frente de importantes empresas e de importantes missões. Então, agradecer a parceria que vocês têm com o LID, agradecer toda a nossa audiência. Continuaremos aqui tentando trazer a informação, a esperança, e que dias melhores nos tragam ao convívio normal, como pelo menos era um pouquinho mais agradável de se abraçar antigamente. Obrigado a todos, gente. Sintam-se abraçados aí por mim. Obrigado de coração. Encerramos mais esse Lead Santa Catarina. Muito obrigado.